Glória a Deus, glória a Deus. Ele virá. Quantos creem nisso? Quem crê que Ele virá? Irmãos, é uma certeza. Ele vai voltar. Ele virá em glória. E quando Ele vier, Ele vai vir junto com Ele, vem uma recompensa. Agora eu tenho uma notícia para te dar, irmãos. A vida abundante que o Senhor nos promete, não é para quando a gente morrer, é para já. Fala assim, ó, agora. Diga, eu tomo posse. Não, só quem crê, diga, eu tomo posse dessa vida abundante sobre a minha vida. Se é verdade, dá um aplauso lindo para Jesus. A pastora falou para mim assim: eu quero encurtar o período do ofertório, porque acho que as pessoas não gostam muito. Eu falei assim, não vai encurtar não, porque a gente só vai parar de falar sobre um assunto quando o povo entender. E o povo ainda não aprendeu. Irmãos, eu falei isso de manhã e eu vou repetir agora à noite. A igreja não precisa do seu dinheiro. Sabia disso? A igreja não precisa do seu dinheiro, é você que precisa ofertar. Porque a bênção vem para você. Porque a conta que a igreja tem, eu não me preocupo. Guilherme é líder aqui, você se preocupa? Nem um pouco. Eu não me preocupo. Porque eu aprendi durante a minha trajetória que conta de igreja séria, quem paga é Ele. Então, irmãos, eu não fico preocupado. Eu fui ontem ministrar na geração da Bela e do Alain, e aí eu fiquei conversando com o Herbertson, que tem mais tempo de crente que eu e você juntos de idade. E ele falou assim para mim, pastor, e eu nem sei porque a gente falou sobre isso. Ele falou assim para mim, pastor, eu nunca vi ninguém durante a minha vida toda cristã que seja fiel passar necessidade ou ter a vida financeira bagunçada. Eu nunca vi. Eu virei para você, eu concordo. Eu concordo contigo, eu também nunca vi. Porque quem é fiel sobre o pouco, Deus coloca sobre o muito. E quem é fiel tem as bênçãos do Senhor repousadas sobre as suas finanças. Alguém recebe, pode dizer amém? Então, estende a tua mão para cá. Vamos abençoar essas sementes, essas ofertas. Ainda que a igreja não precise, quando você dá é bom, porque a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas estenda a tua mão para cá, Pai. Obrigado por essas sementes. Obrigado, meu Deus, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Nós podemos ver, meu Deus, o teu carinho sendo dispensado para essas famílias, para as famílias da igreja. Porque graças a Deus não nos tem faltado absolutamente nada. Nós temos avançado, nós temos conquistado, e tudo isso é fruto da tua graça e misericórdia sobre nós. Eu quero pedir ao Senhor nesse início do ano, que todas as famílias aqui representadas vivam da prosperidade que o Senhor promete. Que todos sejam visitados, meu Deus, esse ano, com uma graça sobrenatural, e ao final deste ano todos possam dizer que o Senhor os abençoou. Eu peço que o Senhor multiplique essas sementes, numa proporção de 100 por 1, para que todos possam ver a tua boa mão sobre nós. É a oração que nós fazemos, crendo em nome de Jesus. Só se você crê, diga amém. Dá mais um aplauso a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Você ainda está em pé? Então aproveita para dar 3 abraços. Em quem você não deu ainda, 3 abraços. Aproveita que não está calor. Se movimente aí, dê 3 abraços. 3 abraços. 3 abraços. Aí se você recebeu pelo menos uns 3 abraços, você senta. Se você não recebeu nenhum abraço, fica em pé. Nem que eu desça até aí para te abraçar. Mas se você foi abraçado e abraçou, pode tomar o seu lugar. Que bênção, que bênção. Alguém aqui que está aqui nessa noite, estava no culto da manhã, fora os líderes que estão aqui. É engraçado. A igreja de manhã estava lotada.
Agora a noite também está lotado. E tem gente que fala que a gente tira as cadeiras só para parecer que tem mais gente. Acredita nisso? Não é para dar risada? Meu Deus do céu! Se tivesse as pessoas que vieram hoje de manhã, junto com esse povo aqui, caberia? Não caberia. Você pode dar um aplauso ao Senhor, porque é Ele quem faz. Obrigado, Senhor. Nós estamos avançando em Teu nome. Tudo é honra e glória do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre decisões. A nossa vida é permeada por decisões. A gente toma decisão toda hora, irmãos. Para você vir para o culto, você teve que tomar uma decisão. Vou ou não vou? Fico em casa vendo o Corinthians bater na ponte ou vou embora para o culto? O Palmeiras joga hoje? Jogou ontem? Ganhou ou perdeu? Ganhou? O meu não conseguiu ganhar ainda. Mas a gente tem fé, vai dar certo. Ei, irmãos, toda hora nós tomamos decisão. Toda hora. Para você escolher a sua roupa, você teve que decidir. Vou com essa ou vou com essa? Você teve que decidir. Troco de cueca ou vou com essa mesmo? Vou sujar, vou com essa mesmo. Você teve que decidir. É decisão que a gente toma toda hora, todo momento, em todas as circunstâncias que aparecem, tem que tomar uma decisão. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sou líder. Eu não sou líder, não conta comigo, eu não sou líder. Eu digo, você é? Porque todo mundo tem que pelo menos se liderar. Você toma decisão por você. Isso já te intitula líder de si mesmo. Então bate no peito e fala assim: eu sou um grande líder. Está vendo? Nem você acredita, eu acredito em você. Nós somos líderes. E como líderes nós tomamos decisões. Agora, cuidado. Cuidado com as decisões erradas. Porque as decisões erradas te colocam em situações e circunstâncias que talvez você não consiga mais sair. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. Quem tem promessa para 2026, diga aleluia. Irmãos, eu quero já começar dizendo algo para você. Você não veio assistir um culto, amém? Você veio fazer o quê? Prestar um culto. Então interaja. Quando você fala amém, não é para mim, é para o Senhor. Quando você diz aleluia, é para Ele. Quando você dá glória, é para o Senhor. Posso ouvir amém? Amém? Agora sim, nós estamos de volta, a Igreja Vida Nova voltou. Irmãos, nós temos promessas. Nós temos promessas para esse ano. Nós temos aí 12 meses pela frente para construir os resultados dessas promessas. Mas eu preciso te dizer algo. Que entre a promessa e a realidade que nós vivemos, existe o perigo das escolhas mal feitas. Existe o perigo das escolhas entre a realidade e a promessa. E são as escolhas mal feitas que impedem as promessas de se concretizarem em nossas vidas. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: seja sábio, meu irmão. Olha para o outro lado e fala para ele assim, ó: não seja burro, minha irmã. Abra a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 8. Falou tanto comigo esse texto. Aliás, estar lendo Gênesis está sendo uma bênção. Vamos pegar os crentes aqui que falam a verdade. Quem está lendo a Bíblia esse ano? Quem vai ler a Bíblia? Vai, quem vai ler a Bíblia? Todo mundo, vai, todo faz assim. Pelo amor de Deus, irmãos. Semana que vem nós vamos entregar aqui o plano anual de leitura para você guardar dentro da sua Bíblia. Era para a gráfica entregar sexta-feira, não deu tempo, mas vai entregar essa semana e você vai receber nesse final de semana. Já vai adiantando, vai lendo Gênesis. No final do ano eu quero premiar as pessoas que conseguiram ler a Bíblia toda. Talvez você tenha mais de 10 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda num ano só. Talvez você seja crente há mais de 20 anos e você nunca leu a Bíblia toda num ano só. Mas esse ano nós vamos ler a Bíblia toda, em nome de Jesus. Aliás, eu quero lançar um desafio, viu, amor? Eu quero ler a Bíblia toda em 72 horas. Uau, fala uau. Quem topa?
Não, não é, é aqui na igreja. Quem topa? Nós vamos fazer um rodízio. Nós vamos fazer um rodízio ininterrupto, 72 horas. Nós já fizemos isso em Campinas, deu certo. Em 72 horas nós lemos a Bíblia toda e encerramos o culto. Foi lindo, foi maravilhoso. Só quem é crente levanta a mão. Quem é crente? São esses que vão participar. Glória a Deus. Está vendo como é bom? Como é bom? Vai ser lindo. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 8. Gente, o som tá bom, né? Não tá? O Tiago tá aí? É por isso, ele não tá. Gênesis é que ele assiste de vez em quando uns pedacinhos, e aí eu mando esses recados. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 8. Então Abrão disse a Ló: não haja desavenças entre nós, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Diga irmãos. Fala mais alto, fala irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eita aí ó, já começou errado aqui ó. Eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para o outro lado. Olhei então em Ló e viu todo o vale do Jordão, e todo ele era bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu, só um parênteses aqui. Semana passada a Bíblia falou muito sobre direita. Quem estava no culto que falou sobre direita? Não era eu, era a Bíblia, falava direita, direita. Acabou o culto, o irmão me mandou uma mensagem no Instagram: estou te bloqueando. Eu falei, uau, petista. Eu mandei para ele: eu continuo te amando. Irmão, se você é esquerda, se você é centrão, eu não estou nem aí, eu te amo do mesmo jeito, viu? Eu amo você do mesmo jeito, tá? O que a gente tem que entender é que os princípios, diga princípios. Só quem é crente, diga princípios. Só quem é apaixonado por Jesus, diga princípios. Só quem reconhece o que Jesus fez na cruz, diga princípios. Nós temos que entender que os princípios estão acima da ideologia. Partidos têm ideologia. A palavra do Senhor tem princípios. O que manda mais? Princípios ou ideologia? Amém. Então vamos continuar aqui. E aí Ló escolheu todo o vale do Jordão. Diga espertinho. Fala safadinho. Ló, não está na Bíblia, mas é isso que a gente entende. Ele escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Até aqui, fecha teus olhos. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso na sua presença. Obrigado porque nós podemos sentir uma atmosfera leve, uma atmosfera de adoração, uma atmosfera onde nós podemos identificar a tua presença. Que o Senhor nos abençoe nessa palavra, nessa ministração, que faça diferença em nossas vidas, e que logo mais, quando nós passarmos por essas portas, nós saiamos daqui melhores do que entramos, que nós possamos sair daqui para viver uma semana de bênção, de conquista, de êxito, de vitória, em nome de Jesus. Só os que creem digam glória a Deus. Irmãos, a promessa que Deus tem para mim e para você, ela não elimina a necessidade de escolhas que nós vamos ter todos os dias. Todas as promessas que o Senhor tem para nós, e são muitas, não eliminam a necessidade de tomarmos decisões. O fato de você ter promessa de Deus não te isenta de tomar decisões. As decisões, elas vão permear, elas fazem parte da nossa vida. Aqui nesse texto de Gênesis 13, nós podemos observar Abrão e Ló. Eles eram parentes, eles eram da mesma família. Abrão era tio de Ló. Ló era sobrinho de Abrão.
e eles já estavam vivendo a promessa. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que ambos já estavam desfrutando da promessa. Eles já estavam ricos, diga rico. Quem tem promessa para ficar rico aqui, diga amém. Todos nós, irmão. Se você não levantou a mão, você está dando a sua parte para mim. Então eu quero te dar mais uma oportunidade. Quem tem aqui promessa para ficar muito rico, diga aleluia. Irmãos, é o melhor dessa terra. Ele é dono de todo ouro e toda prata. Se Ele quiser te entregar, Ele te entrega. Não importa o meio, Ele vai te dar. Mas você primeiro precisa acreditar. Aqui no texto a gente vê Abrão e Ló já desfrutando da promessa que Deus havia feito. Eles tinham prosperado. Ambos já eram muito ricos. Tanto que começou ali uma crise entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E é sobre isso que eu queria falar com você. A maioria dos conflitos não nasce no tempo da escassez. A maioria das crises não começa a acontecer quando as coisas estão difíceis. A maioria das crises nasce em tempo de prosperidade. A maioria das crises começa a acontecer quando as coisas começam a melhorar. E é isso que eu e você precisamos tomar cuidado. Se você está melhorando no seu relacionamento conjugal, cuidado, pode se estabelecer uma crise. Se você está melhor financeiramente, cuidado, porque pode se estabelecer uma crise. Porque é quando as coisas começam a prosperar e melhorar, que as crises se estabelecem. Ei, irmãos, cuidado com as decisões que você toma. Porque é baseado nas suas decisões que você vai definir o seu futuro. E isso aqui revela um pouquinho de um princípio espiritual muito profundo. Sabe qual é o princípio? É que a promessa que está na nossa direção, a promessa, ela nos garante destino, diga destino. Porém, irmãos, as escolhas que nós fazemos determinam o caminho por onde a gente anda. E é sobre isso. O caminho por onde você tem andado é escolha tua, é decisão tua. E o perigo é exatamente esse. Qual é o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que você escolheu? John Stott, ele diz que a fé, diga fé, só quem tem, diga fé. A fé, ela não elimina decisões difíceis. Não é o fato de você ter fé que você não precisa tomar decisões difíceis. Principalmente eu e você que temos fé, nós vamos que tomar muitas vezes decisões difíceis. A fé não elimina decisões difíceis. Ela apenas nos dá critério. A fé nos dá base para tomarmos as decisões corretas. Quem não tem fé, toma decisão de qualquer jeito. Tem alguém com fé aqui que pode dizer amém? Pois a nossa fé faz com que a gente tome as decisões passando por um crivo, passando pelo Senhor. E esse crivo nos faz tomar as decisões mais assertivas. Irmãos, baseado nesse texto de Gênesis 13, nós podemos observar que Deus permite o conflito. Sabe por quê? Porque toda expansão, todo crescimento, todo avanço vai exigir de nós maturidade. Toda vez que a gente estiver num processo de crescimento, de expansão, em qualquer área das nossas vidas, e aqui eu não falo só de finanças, todas as áreas das nossas vidas, quando nós estamos partindo para um nível melhor, para uma situação melhor, para algo maior, nós vamos ser provados. Por quê? Porque vai ser exigido de nós maturidade. Ei, principalmente para mim e para você que somos crentes. Quem é crente aqui, diga aleluia. Por sermos crentes, quando a gente estiver num processo de avanço, de conquista, de crescimento, de expansão, vai ser exigido de nós não só maturidade cronológica, experiências, mas vai ser exigido de nós maturidade espiritual. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de alguém maduro espiritualmente falando. Vê se ele tem cheiro de um crente experiente.
Não tem importância. O cheiro nesse momento não revela nada. Mas é a maturidade espiritual, irmãos, que sempre será revelada no momento das nossas decisões. Quando nós tivermos que tomar decisão, a decisão que nós tomarmos vai ser pautada mediante a maturidade espiritual que nós temos. Eu quero falar rapidamente sobre 3 coisas, muito objetivas, muito claras, mas que vai fazer todo sentido a partir de hoje. Eu não sei se você se lembrou, nós estamos no começo de 2026. Tem gente que parece que ainda não atravessou a barreira cronológica, ainda está vivendo 2025. Eu quero te dizer que quem ainda não começou a se movimentar está perdendo tempo. Está perdendo tempo diante das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Tem gente aí fora no mundo que está esperando o carnaval acabar para começar o ano. Diga misericórdia. Bate no peito e fala assim: o meu ano já começou. É sobre isso. Então para de ficar aí, o que eu vou fazer? Está todo espírito de feriado. Para com isso. Vamos ralar. Vamos trabalhar, gente. Vamos avançar. Entendeu? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: não seja vagabundo esse ano. Eu não estou falando, é você que está falando aí para o seu irmão. Primeira coisa, todas as escolhas, irmãos, todas as decisões que você tomar, guiadas pelos seus olhos, elas vão ignorar o futuro de Deus para a tua vida. Todas as vezes que você pautar a sua decisão, a sua escolha, no seu achismo, na sua vontade, na sua humanidade, você está fazendo um X no futuro que Deus desenhou para você. Foi isso que aconteceu com Ló. Foi exatamente isso que aconteceu com Ló. Olha o versículo 10 aí de Gênesis 13. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Irmãos, Abrão foi muito generoso. Ele falou assim: Ló, eu não quero brigar com você, nós não precisamos entrar em discórdia. Olha aí, olha essas terras que estão diante de nós. Pode escolher, pode escolher. E a Bíblia diz aí no versículo 10 que Ló, ao ouvir isso, levantou os olhinhos, levantou o pescocinho, começou a avaliar, começou a analisar, e ele fez a escolha. Ele tomou a decisão. Eu quero que você entenda que toda escolha, toda decisão baseada na humanidade, naquilo que você acha que é bom diante dos seus olhos, vai frustrar os planos de Deus para o seu futuro e para a sua vida. Sproul, que é um avivalista, ele diz o seguinte: quando a razão governa sem a revelação, a fé ela é substituída pela conveniência. Sabe o que é isso, irmãos? É quando a gente começa a fazer escolhas baseado naquilo que a gente acha, calcula, pensa, sem consultar o Senhor. O texto aqui é muito claro, objetivo, intencional. A escolha de Ló foi baseada em algumas prerrogativas, e muitas vezes eu e você tomamos decisões, fazemos escolhas baseadas, pautadas nisso que Ló experienciou. Se você pegar esse versículo 10, você vai ver que Ló, ele primeiro observa, ele vê a campina, ele vê os campos, ele vê o quão bom eram aqueles campos, e na medida que ele começa a ver, ele já começa a processar. Poxa, é verdinho, é irrigado, é plano. E aí ele começa a avaliar: meus gados, meus pastores, eu vou prosperar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar mais rico, eu vou me tornar poderoso. Ló viu e Ló começou a avaliar. Após ele ver e avaliar, ele toma a decisão, e ele escolhe aquele lugar. Irmãos, humanamente falando, realmente era o melhor lugar. Olha as características aí no verso 10. Um lugar maravilhoso, um lugar para poder pastorear,
um lugar para poder avançar, expandir, crescer. Mas Ló não teve o cuidado que muitas vezes eu e você não temos. Ló, em nenhum momento, ele orou a Deus. Em momento algum, ele buscou a Deus. Em nenhum momento, ele consultou a Deus. Ele tomou a decisão e fez as suas escolhas baseado e pautado no seu achismo, nos seus olhos, naquilo que ele entendia humanamente que seria maravilhoso. Humanamente, irmãos, a escolha foi perfeita. Ló, ele escolhe a terra que visualmente era muito fértil, que economicamente tinha tudo para prosperar, mas ele não considerou algo: o ambiente espiritual, a atmosfera espiritual. E quando a gente não tem maturidade espiritual, a gente ignora algumas coisas. A gente confia na força do braço, no intelecto, e ignora o ambiente, ignora a atmosfera. A aparência, Hernandes Dias Lopes, ele diz que a aparência pode até prometer vida, pode até te prometer vida, mas somente a obediência vai sustentar o futuro. Cuidado, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: cuidado com as suas escolhas. Quem aqui é solteiro? Homem ou mulher? Solteiro, levanta a mão. Encalhado, quem? Brincadeira. Cuidado com as suas escolhas. Olha, eu olhei para você, Cleitinho. Falei encalhado, olhei para você. Não sei o que acontece. Cuidado com as suas escolhas. O perigo não é ficar sozinho. O perigo é casar errado. Você não está encalhado se você está sozinho. Você vai ficar encalhado se você casar errado. Se você casar com uma mulher rixosa, você está lascado, irmão. Se você casar, irmã, com um homem vagabundo, você está lascada. Então, encalhado é quem casa errado. Então, se você tem a oportunidade de escolher, de tomar a decisão, tome a decisão certa. Não seja como Ló. Não vá pelos seus olhos. Ai, é bonita, essa aí dá um caldo, hein? Dá um caldo. Não, não é pelo seu olhar, não é pelo que você acha, não é pelos seus olhos. Passe pelo crivo do Senhor. Fala: Senhor, esse aí é para mim? E o Senhor vai te responder. Se não, fica sozinha. Jesus está voltando, irmãos. Não. Quem são mais 50 anos sozinho? Brincadeira, eu quero casar todo mundo. Cadê o Michael? Quero casar, viu, vocês? Olha, estou brincando, já estou acelerando o processo aqui. Irmãos, é que eu não me aguento, eu fico feliz, eu sou expansivo, entendeu? Eu sou expansivo. Quando eu fico feliz, eu vejo algumas coisas acontecendo, e eu sou o tipo de pastor que eu estou antenado. Peguei o Brenelli aqui e falei assim: o que está acontecendo com você, Brenelli? Olha para mim. Seu olhar está me denunciando alguma coisa. Aí ele falou: agora estou bem. Falei: está vendo como tinha coisa? Está vendo? Seu xodó. Irmãos, não faça como Ló. Não faça escolhas baseado no seu olhar. Não tome decisões baseado no seu crivo. Nós precisamos passar pelo crivo do Senhor. Diga: Senhor. É para Ele que nós temos que perguntar. É nele que nós temos que consultar. Porque senão a gente corre o risco de sofrer o que Ló sofreu e depois ter que pedir socorro. O detalhe aqui é muito grave, irmãos. Se você observar esse texto que nós lemos, o texto está dizendo que a campina era como um jardim do Senhor, antes da destruição de Sodoma. Ou seja, já existia um juízo sobre aquela região, já existia um decreto sobre aquela região, e Ló não se atentou. Pelo amor de Deus, que 2026 não seja um campo minado, onde você viva tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, quebrando a cara, para a gente ter que cuidar de você. Seja assertivo. Você só precisa fazer uma coisa. Você só precisa fazer uma coisa. Deixa de ser arrogante, como Ló.
e seja humilde, e consulte o Senhor mediante as suas decisões. Você quer abrir um negócio? Consulte o Senhor. Você quer uma sociedade? Consulte o Senhor. Você quer casar? Consulte o Senhor. Quer trocar de carro? Consulte o Senhor. Porque as nossas decisões hoje podem comprometer o nosso futuro amanhã. Tem 2 dias na vida que não serve para nada, irmãos. Tem 2 dias na vida que não serve para nada. Que dias são esses? Ontem e amanhã. Alguém consegue ir amanhã? Você consegue ir na segunda-feira? Você consegue ir amanhã? Ninguém consegue. Não tem como você ir amanhã. Quando você chegar amanhã, já é hoje. Você consegue voltar no tempo e ir lá no ontem? Você não consegue. Por isso eu e você precisamos valorizar o hoje. Porque é hoje que nós tomamos a decisão. Não é amanhã. Não foi ontem. Hoje nós precisamos tomar a decisão correta. O que já foi, já foi. E o que vai acontecer depende da sua decisão. Tem alguém aqui me entendendo que pode dizer glória a Deus e dar um aplauso ao Senhor? Irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que aparentemente é lindo é provisão. Nem tudo aquilo que a gente acha que vai dar lucro é direção de Deus. Cuidado. Lembra de Eva? Lembra de Eva? Aliás, aqui quem é mãe? Levanta a mão, mãe. Quem quer ser mãe? Se acerte com Eva. Porque toda vez que você parir, você vai sentir dor. Por causa de quem? Por causa de quem? Sabe por quê? Porque ela tomou decisão errada. Ela viu o fruto. E Deus ainda falou, não coma desse fruto. Mas ela tomou decisão. Foi e comeu. E para piorar a situação, ela influenciou Adão e deu para Adão também. Quem é homem aqui que gosta de trabalhar muito? Levanta a mão. Mentira, gosta nada. Gosta nada, quer me impressionar? Você já casou com a minha filha, rapaz? É claro que a gente gosta de trabalhar. Mas a gente prefere trabalhar ou fazer churrasco? Trabalhar ou ir para a praia? Trabalhar ou ir para Flórida? Irmãos, a gente quer passear. A gente trabalha porque precisa. Culpa de quem? Eva. Foi Eva que deu o fruto para Adão. Mas isso a gente resolve no céu. Irmãos, cuidado com as decisões. As nossas escolhas hoje nos comprometem no futuro amanhã. Nem tudo que parece provisão é direção. Lembra de Acã, lá em Josué? Acã, Deus falou, não é para pegar nada. Não pegue nada. Vocês vão entrar em guerra, vocês vão ter lá os despojos, não é para pegar. Acã olhou, cresceu o olho. Essa capa aqui ninguém vai sentir falta. Um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, vou colocar embaixo da minha tenda. Meu Deus, decisão errada, escolha errada. Sabe o que aconteceu? Lembra da história? Comprometeu toda a sua família. Toda a família foi apedrejada e depois queimada por causa de uma decisão. Olha para o abençoado que está do seu lado e fala para ele assim, ó, cuidado com as suas decisões. Ei, você pode comprometer toda a sua família com uma decisão ou uma escolha errada. Ai, já estou mais calmo. Cuidado com escolhas feitas pela emoção, irmãos. Não seja emocionado, seja racional. As nossas escolhas não podem ser pautadas pelas nossas emoções. É por isso que tem um líder que cuida de você. É por isso que você tem um pastor na igreja. É por isso que você tem amigos. Você não pode tomar decisões porque você está emocionado. Eu trabalhei muito tempo com o quê? Pastelaria, mas não era sobre isso. Eu trabalhei muito tempo instruindo empresas, dando mentoria para empresas. E eu sempre disse que toda venda é emocional.
Quando você quer vender alguma coisa, você pega a pessoa na emoção. Mulher, por exemplo, olha os pés de alguma mulher que está do seu lado. Quantos pés ela tem? Normalmente tem 2 pés. Mas vai ver quantos pares de sapato ela tem. Sabe por quê? Porque é emoção pura. A mulher, ela está triste, ela vai comprar sapato. Por quê? Porque para ela ficar feliz. Mas se ela está feliz, ela vai aonde? Comprar sapato. Por quê? Porque ela está feliz. É emocional. Então cuidado para não tomar as decisões pautadas nas suas emoções. Está entendendo? Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Cuidado com caminhos fáceis. Cuidado com caminhos fáceis. Cuidado com caminhos planos demais. Porque com certeza, espiritualmente falando, serão vazios. Cuidado, irmãos, com decisões rápidas. Cuidado com decisões rápidas. Se Deus não estiver no centro, no cerne do negócio, da escolha, da decisão, não tome a decisão. Postergue, protele, enrole, mas não tome a decisão. Nós precisamos tomar cuidado. Ló ignorou. Ele viu que era bom aos seus olhos, mas ignorou uma atmosfera espiritual. Eu mencionei isso hoje de manhã. Apareceu uma casa para vender no condomínio. E eu falei, uau, que casa interessante. Acho que foi até o Miguel que me mostrou. Olha essa casa, pastor. Sobrado, de esquina, maravilhosa. Está aqui, ó, processo judicial, menos da metade do preço. Eu falei, meu Deus, vou comprar. Vou juntar um pouquinho, né? O que eu não tiver, eu peço para o Wagner um pouco emprestado. Peço para o Genro, Getúlio. A gente faz uma vaquinha, eu compro e vai dar certo. Samara virou para mim e falou assim, você viu que casa é essa? Eu falei, não, eu vou te mostrar. Pegamos o carro, aqui é a casa. Sabe o que acontece aqui dentro dessa casa? Culto a Satanás. Oferenda a Satanás. Essa casa é consagrada a Satanás. Você continua querendo essa casa? Eu não deixo você comprar essa casa e eu não deixo você oferecer a sua casa, porque eu queria que meu genro comprasse. Não ia ser sócio. Isso é sociedade. Samara falou assim, não vai comprar. Nós pagamos mais caro, o Rodrigo compra uma outra mais cara, o dobro. Porque a gente não pode ignorar a atmosfera espiritual, irmãos. A atmosfera espiritual. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não nasceu para viver em lugar consagrado a Satanás. Olha aqui para mim, você nasceu para viver numa atmosfera de adoração, onde a presença do Senhor é notória, onde a presença do Senhor é diária, onde a presença do Senhor te toma. Se tem alguém me entendendo e concorda, diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. Não é porque vai dar lucro, não é porque é um bom negócio aparentemente aos olhos. Nós temos que passar pelo crivo. E Samara, quando está brava, irmãos, ela é bem assim mesmo. Fica quieto, não abre a boca. Não. Ela é assim com as filhas. Ai, meu Deus. Aliás, eu falei aqui de pedir dinheiro emprestado. Já está na hora de falar isso para a igreja, que faz tempo que eu não falo. É proibido pedir dinheiro emprestado na igreja. É proibido emprestar dinheiro aqui na igreja. Aqui na igreja não é lugar de pedir dinheiro e não é lugar de emprestar dinheiro. Quem está me ouvindo, diga o amém mais alto que você pode dar. Aqui não é banco. Porque eu estou cansado de ver irmãozinho que pede dinheiro emprestado e não paga. Aí depois vem falar comigo. Ah, pastor, eu emprestei dinheiro, fulano não pagou. Eu falei, você veio me perguntar? Não. Então toma prejuízo. Você quer ajudar um irmão? Dá o dinheiro. Dá, não empreste. Não empreste. Aqui na igreja não é lugar de pedir dinheiro. Se alguém for pedir dinheiro para você, você ficar constrangido, fala assim, eu não posso, porque o pastor não deixa. Joga a culpa em mim, irmão. Depois a gente janta junto. Mas eu tô blindando você, entendeu? Eu estou blindando. Tem gente que não vem mais para a igreja e não paga quem deve e fica sem graça de entrar.
Estou blindando. Agora, quer ajudar? Pode ajudar. Dá. Entendeu, Wagner? Estou precisando fazer um negócio. Se vocês quiserem me dar algumas verdinhas. Segunda coisa. O diabo quer te derrubar. Sabia? Existe um projeto de Satanás mirando para você para te detonar. Existe um projeto do inferno para destruir você. Cuidado, porque a queda espiritual não começa propriamente com o pecado, mas é com a proximidade com o pecado. Cuidado, porque talvez você esteja perto demais do pecado. Cuidado! Ló necessariamente não estava em pecado ainda, mas ele já estava próximo demais do pecado. Versículos 12 e 13 de Gênesis capítulo 13, diz que Ló armou as suas tendas próximo de Sodoma. Diga Sodoma. Diga mais alto, diga Sodoma. Irmãos, por vezes, em alguns momentos, não é o pecado que vai destruir você. Não é o pecado que nos destrói, é a proximidade com o pecado. Porque a proximidade com o pecado vai iniciar um processo de ruína e destruição da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. John Owen, ele tem uma frase que diz assim: raramente o pecado começa como uma grande rebelião. Quase sempre começa com tolerância. Está entendendo, irmãos? Vou explicar melhor. Ei, você acha que o adultério começa na cama? É sério que você acha que adultério, traição começa na cama? Quando já estão lá no rala e rola? Não! É a proximidade do pecado, é estar próximo do pecado, é que começou a destruir uma família. Muitas vezes a traição começa aqui, trocando mensagens idiotas, imorais, num celular. Cuidado, uma decisão errada te coloca próximo do pecado, e é essa proximidade que pode destruir você, a sua casa e o seu futuro. Foi isso que aconteceu com Ló, irmãos. Ló, segundo o texto, ainda não estava em Sodoma. A Bíblia diz que Ló se aproximou de Sodoma. Observou, se aproximou. Depois que se aproximou, ele começou a se acostumar com o que ele via, com o que ele ouvia. A partir daí, ele decidiu se estabelecer. E quando ele se estabelece, ele começa a ser contaminado e intoxicado. Ei, irmãos, não tem nada a ver sentar numa roda de escarnecedores? Não tem nada a ver você sentar numa roda de beberrões, de viciados, de alcoólatras? Não tem nada a ver? Cuidado, é a proximidade do pecado que começa a destruição da sua vida, da sua casa e da sua família e do seu futuro. Muitas vezes não é o pecado propriamente dito, mas é a proximidade do pecado que começa o processo de destruição. Quantos aqui estão me entendendo? Digam glória a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Você dá carona para o sexo oposto? Não dê mais, porque você está muito perto do pecado. Não, eu só dou carona, a gente racha a gasolina. Não racha mais, gasta, mas não entra nessa. Você nunca vai ver eu dando carona para mulher. Nunca. Nunca viu e nunca vai ver. Nunca. Sabe por quê? Eu não estou pecando, mas é a proximidade com o pecado. Irmãos, olha para cá, olha o pedaço. Tem que ter cuidado, irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: vigia. Porque tudo começa na inocência, na ingenuidade. Mas aí vai gerando intimidade. O relacionamento gera intimidade. E daqui a pouco está conversando coisas que não devia. E aí entra no adultério.
O adultério não começa na cama, começa numa conversa errada. Numa conversa errada. Não tem nada a ver sentar na mesa do bar. Se você me ver na mesa de um bar, eu não estou bebendo, mas se você me ver na mesa de um bar, você vai achar bonito? O seu pastor sentado numa mesa de bar? Ah, mas não estou bebendo, mas eu estou próximo do pecado. Assim como eu, você é crente também. Assim como para mim não fica bem, para você também não fica bem. E eu tenho batido nessa tecla: cuidado, escolha as mesas onde você senta. Quando você começa, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, você está com o pezinho desviado dos caminhos do Senhor. Nós temos que ser radicais, irmãos. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: seja radical. E aí, ó, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com Ló? Depois que ele se aproximou, depois que ele se acostumou, depois que ele se adaptou com aquilo que era próximo dele, que era o pecado propriamente dito, ele se estabeleceu e ele começou a se contaminar. Sabe o que a Bíblia diz lá em Gênesis 14? Que em um determinado momento ele passou a morar em Sodoma, dentro de Sodoma. E lá no capítulo 19, diz que num determinado momento Ló começou a ser influente dentro daquela cidade onde imperava o pecado. Tudo começou na ingenuidade. Tudo começou numa escolha errada, numa decisão errada, que não passou pelo crivo do Senhor. A Bíblia mostra uma progressão silenciosa, de um afastamento e de um esfriamento espiritual. Entenda que antes de uma pessoa cair em pecado, ela cai na sua tolerância. Ela começa a tolerar tudo. Quando você começar a tolerar aquilo que você não tolerava, é um mau sinal de que você também está prestes a cair. Quando você começar a tolerar além do que você já tolerava, é um mau sinal. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão? Sansão tinha um chamado para ser o maior libertador da história. O maior libertador da história. E sabe como Sansão terminou? Como palhaço cego nas mãos do inimigo. É isso que você quer para a sua vida? Você tem o chamado para ser o maior libertador da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua história, da sua cidade. Você tem um chamado, irmãos, para ser o maior libertador da história. E você vai terminar cego, humilhado nas mãos de Satanás. Pois foi isso que aconteceu com Sansão. Por quê? Porque ele começou a tolerar aquilo que era intolerável. Ele começou a dizer que não tinha nada a ver. Sansão, ele tinha um voto de nazireu. E sabe quem era alguém nazireu? Alguém que não podia tocar em cadáver. Alguém que não podia beber vinho. Alguém que não podia cortar o cabelo. E o que aconteceu com Sansão? Muito radical. Não posso tocar em cadáver. Olha só um leão morto. Dentro tem mel. Tocou em morto. Começou a chapar. De repente, cortaram o cabelo. Chamado para ser um libertador e termina como palhaço nas mãos de Satanás. Lembra de Salomão, irmãos? Lembra de Salomão? 1000 mulheres. Você acha que a derrocada dele começou quando? Quando ele fez a aliança errada. Quando ele decidiu se casar com a filha de Faraó. Foi ali que começou o declínio, o distanciamento. Foi a partir dali que ele começou a construir altares a falsos deuses. Por causa de uma escolha, uma decisão errada. Cuidado, irmãos, com as suas decisões. Cuidado com as suas escolhas. Porque elas comprometem a nossa vida, comprometem a nossa história, comprometem o nosso futuro. Deus tem um futuro brilhante para cada um de nós. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém mais alto? Não estrague! Não estrague tudo! Porque é a sua escolha, é a sua decisão, que pode colocar todos os projetos do Senhor em risco. E depois não adianta chegar no futuro, olhar para trás e culpar as pessoas, responsabilizar Deus, sendo que as escolhas e as decisões foram suas.
O ambiente sempre molda mais do que a intenção. Por isso, cuidado com os ambientes que você frequenta. Timothy Keller tem uma frase que você precisa guardar para a vida: aquilo que você tolera hoje, aquilo que você aceita hoje, vai governar você amanhã. Então, não tolere pecado, não aceite imoralidade, não permita o que ofende a santidade de Deus. Quando vocês estão me entendendo, digam glória a Deus. Então cuidado com ambientes, irmãos, cuidado com ambientes que enfraquecem a sua fé. Tem lugares que parece que minam a nossa fé. Tem casas que a gente entra que parece que chupam a nossa fé, esgotam a nossa fé. Tem lugares que a gente entra que parece que a nossa fé fica do lado de fora. Quando você perceber isso, sai fora, nem entra, não participa, vaza, some, abomina. Tem casa de parente que a gente vai que minam a nossa fé, com conversas erradas, com pontuações erradas, com acusações erradas. Se você perceber um ambiente que mata a sua fé, sai fora. Pastor, por quê? Porque tem um ano inteiro de promessa que Deus nos fez, de que será um ano maravilhoso e brilhante, mas nós podemos acabar com tudo, porque a gente ignora os ambientes, porque a gente é tolerante demais. Irmãos, atenção com os relacionamentos que vocês têm. Cuidado com as pessoas com quem vocês se relacionam, que normalizam o pecado. Se você anda com pessoas que falam isso não tem nada a ver, é radical demais, sai fora. Sai fora. Por quê? Porque está normalizando demais o pecado, justifica demais o erro. Oi? Quer vir com o vovô? Ela acha que eu estou bravo. Eu estou mesmo. Cuidado, irmãos. Cuidado com o espírito do nada a ver. Quando esse espírito toma as nossas vidas, a gente está mais para lá do que para cá. Ah, não tem nada a ver assistir esse filme. Sério, você assiste filme de terror? Pô, você tem uma sessão espírita dentro da sua casa. Aí depois quando baixar lá o Zé Pilintra, não reclama. Você está fazendo ponto de contato dentro da sua sala. Ah, não tem nada a ver assistir esse filme erótico? Não, pornografia não tem nada a ver, é sério. Quando começar com muito nada a ver. Não, só um golinho, não, nada a ver, não tem problema não. Quando você começar com isso, irmãos, você está com mais um pezinho lá fora. Não reclame, porque o fim pode ser como o de Ló, aprisionado, e depois Abraão teve que ir atrás, com 308 homens, para resgatá-lo. Deus não tem isso para mim e para você. Deus não quer te ver aprisionado, Deus não quer te ver limitado, Deus quer te ver voando. O perigo não é cair de uma vez, irmãos. Pecou, desmoronou, caiu, quebrou. O perigo é achar normal quando o pecado está perto demais. E a gente começa a relativizar o pecado. Não tem como relativizar pecado. Pecado é pecado. Não tem como. Não tem como. Quando vocês estão me entendendo, digam glória a Deus. E a última coisa. Talvez você esteja vivendo como Ló. Não estou em pecado, pastor. Mas talvez você esteja próximo demais do pecado. Talvez você esteja vivendo como Ló, relativizando tudo, porque o mundo faz isso com a gente. Sabia? Quem não é crente, quem não professa a mesma fé que a nossa, relativiza tudo. Acha inclusive que nós somos radicais demais, que nós somos exagerados, que nós somos fanáticos. Quer saber? Antes eu me preocupava com isso. Hoje, que me chame de fanático, que me chame de bitolado, que me chame de radical. Eu amo Jesus e não troco Ele por nada nem por ninguém. E quando a gente toma essa decisão, tudo muda na nossa vida. Ser amiguinho de algumas pessoas não vai te levar para o céu. Se relacionar com algumas pessoas não vai te aproximar de Deus. Então não abra mão de algo
Jesus, Jesus, esse a gente não pode abrir mão. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus e dá um aplauso lindo a Jesus. Talvez você esteja perto demais do pecado, ou talvez você esteja atolado no pecado. Como é que eu sei disso? Como é que você pode saber disso? Olha para a tua vida, olha para o teu resultado, olha para quem você é hoje, e você vai ver se você está perto demais do pecado, ou se você está atolado no pecado. Mas a última coisa que eu quero falar com você nessa noite, é que entre Sodoma e a promessa, Deus oferece um caminho de salvação. Você pode dizer glória a Deus? Tem saída, irmãos, tem saída. Entre Sodoma e a promessa, Deus coloca um caminho de salvação. No versículo 8 aí de Gênesis 13, Abraão fala assim: Ló, eu não quero briga, eu quero paz, eu não quero contenda, eu não quero confusão, eu não quero competição, eu não quero nada que seja humano. E aqui para mim está a grande revelação desse texto, quando Abraão, ele aponta para Jesus nas suas atitudes. É aqui que está a grande sacada desse texto, irmãos. Olha só, Ló, ele levantou os olhos, ele escolhe a terra, a melhor, segundo o achismo dele. Abraão, ao invés de escolher a terra, sabe o que Abraão escolheu? Relacionamento com Deus. Ao invés de você crescer os seus olhos para as oportunidades, cresça seus olhos para aquele que é dono de toda a oportunidade. Ló cresceu os olhos para a oportunidade que lhe foi apresentada. Abraão escolheu a oportunidade, o dono da oportunidade. Abraão, ele não decide brigar, ele decide não contender, ele decide não disputar, ele decidiu não escolher com pressa. Sabe por quê? Porque Abraão, ele confia que a promessa de Deus não está num lugar ou numa oportunidade, está no Senhor. É isso que você precisa sair daqui hoje entendendo. Não são as oportunidades que vão te oferecer, que vão te fazer mudar de vida. É o dono da oportunidade que vai mudar a tua história. Só quem está recebendo, quem está entendendo, dá um aplauso lindo para Jesus. E é aqui nesse momento que o texto aponta profeticamente para Cristo, e que Abraão aponta para Jesus. Nessa conversa que Abraão teve com Ló, ele abriu mão de todos os direitos que ele tinha, irmãos. Se tinha alguém que tinha direito, que tinha prioridade em escolher, em tomar as decisões, era Abraão. Mas ele fez assim como Jesus. Ele abriu mão de todo o direito que ele tinha. Ele evitou discussão, briga, guerra. E ele decidiu continuar confiando no Pai. Muito semelhante com o que aconteceu com Jesus lá em Filipenses 2, que diz que mesmo Jesus sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Abraão aqui aponta para Jesus. Enquanto Ló caminhava em direção a Sodoma, Abraão permanece no caminho da promessa. E isso nos faz entender que entre Sodoma e a promessa sempre vai ter um caminho de salvação, irmãos. Talvez você esteja vivendo exatamente como Ló, não necessariamente pecando, mas próximo demais do pecado, vivendo e fazendo escolhas e tomando decisões que ao invés de te aproximar de Deus, estão te afastando de Deus. Você pode até estar dentro da igreja, mas longe da presença, porque não é o fato de vir, é o fato de estar na presença. E tudo isso é mediante as escolhas, as decisões. Mas eu tenho uma boa notícia. Para Ló, Deus enviou, através de Abraão, 318 homens da sua própria casa, treinados
para poder resgatá-lo. Ló foi tirado das mãos dos inimigos pela misericórdia. Mas hoje Deus te trouxe aqui, e não tem 318 homens para poder salvar você, mas tem Cristo, Jesus, que não vai te tirar da sua situação pela misericórdia, mas pela graça. Você pode dizer amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sempre será a única saída. Jesus sempre será o único caminho. Jesus sempre vai ser a escolha certa. Jesus sempre será a única segurança entre a promessa e o juízo. É Jesus, é Jesus. Talvez você tenha vindo para cá sem saber como vai ser 2026, mas hoje Deus está te apontando um caminho de salvação entre Sodoma e a promessa, e esse caminho se chama Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Por favor, fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor, e eu gostaria de verdade que você adorasse o Senhor como você nunca adorou, que você se derramasse na presença dEle agora. Já que você veio, tomou a decisão de vir, então permaneça, e fique do jeito que o Senhor espera que você esteja. Entregue, completamente entregue ao Senhor, porque eu tenho certeza que nesse momento de adoração, Deus vai fazer uma obra, uma revolução na sua vida e na sua história. Mas você precisa permitir. Permita isso. Permita o Espírito Santo te tocar. Permita a presença do Senhor fazer diferença na sua vida. Fecha teus olhos, coloque a mão no seu coração. Adore ao Senhor agora, em nome de Jesus.